Meio-dia 23, chegou a hora da pesquisa Badra Comunicação no Litoral Urgente. Para falar sobre os resultados, eu vou bater um papo com o analista de dados da Badra, que é o Maurício Juvenal. Tudo bem, Maurício? Boa tarde. Bem, Luciano, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Muito obrigado. Quero saber, dessa vez, quais os dias que a pesquisa foi realizada e quantos eleitores ouvidos, em média? A gente trabalhou a semana toda passada, né? Desde o dia 31 de julho até o dia 4, nas 9 cidades. E ouvimos 1.060 eleitores em cada uma delas. 1.060 em cada uma delas. Quase 10 mil eleitores ouvidos ao longo desse período. Me diga uma coisa, o Tribunal Eleitoral ele determina o número mínimo de pessoas que as pesquisas, os institutos devem pesquisar ou ouvir, não? Não. Mas a Badra trabalha com uma amostra mínima sempre por cidade, de 1.060 eleitores, porque dá uma margem de erro de 3%. Independente do número de habitantes da cidade. Qualquer margem de erro acima disso, o resultado fica prejudicado. Então foram 1.060 pessoas ouvidas em Bertioga, em Cubatão, em Guarujá, Santos, Mongaguá, Peruíbe, nas 9. Exatamente. Vamos então, por favor, a primeira página, ó. Excluindo o nome do prefeito Caio Mateus, que não pode ser candidato à reeleição, se a eleição para a prefeitura de Bertioga fosse hoje e os candidatos fossem esses que nós vamos citar, em quem as pessoas votariam para prefeito da cidade. Por favor, quero que você fale, Maurício Juvenal. O vereador Mateus Rodrigues é um vereador muito bem avaliado, da base de sustentação do prefeito Caio Mateus. É vereador. É vereador. Nunca foi prefeito. Nunca foi prefeito. Perfeito. Aparece em primeiro lugar lá. E em segundo, para fora da margem de erro, então não é empate técnico, aparece a Lucília Goulart, que foi a segunda colocada na eleição de 2020 contra o próprio Caio Mateus. Então, olha lá, 24,1 Mateus Rodrigues, Lucília Goulart 17, professora Lucélia 10,1, Carlos Ticianelli, que é vereador também, presidente da Câmara, perfeito, 7,8, Marcelo Vilares 6,8 e Gustavo Melo 3,3. Caio Mateus, que não pode se candidatar, não apoia nenhum desses. Ele não divulgou, publicamente não. Não, ele não divulgou o apoio ainda. Aliás, a briga interna lá é grande para ser abençoada. Imagina a fila na porta dele, deve ser maior que a do INSS, né? Próxima página, por favor. Olhando agora para a administração municipal, para o desempenho da prefeitura, ou seja, de Caio Mateus, a população, as 1.060 pessoas ouvidas, aprovam ou reprovam Caio Mateus? Reprovado 18,5%. Caramba, aprovado 70,6%. E aí? Desempenho impressionante do prefeito. Desde que a gente começou essa parceria lá em 2020 com a Band, semestralmente divulgando o resultado, Caio Mateus é o prefeito mais bem avaliado da Baixada. Isso aí significa que 7 em cada 10 eleitores do município aprovam o seu governo. Pela sua experiência e conhecimento, quando ele falar o meu candidato ou a minha candidata é o Fatioli ou é o Maurício Juvenal, esse está eleito ou é muito cedo Essa coisa da transferência de voto é sempre muito complicada. Transfere 60% de 100%, é mais ou menos? Mas nós fizemos essa pergunta, viu, Fatioli? Não dá para apresentar aqui? Dá. Se o eleitor votaria no candidato apoiado por prefeito, e aí? Deu quase 50% lá de que votaria no candidato apoiado por Caio Então, quando ele entrar no cenário ou se declarar publicamente, ele deve mudar tudo. Deve mudar bastante. Para alguns positivamente, para outros negativamente. De quem ele vai anunciar, né? Vamos lá, próxima tela, por favor. Excluindo o nome Cubatão agora, hein? O nome do prefeito Ademar Oliveira, que não pode ser candidato à reeleição. Se fosse hoje a pesquisa, são esses os nomes, por favor. Dá uma justificada. A gente fez um teste, incluindo o nome, inclusive, num dos cenários dos candidatos que não podem, dos prefeitos que não podem ser candidatos à reeleição. Porque a gente queria entender a migração de voto. Quando eu tiro o nome do Ademário, para onde migra o voto que seria dado ao Ademário? Nesse cenário aí, o vereador César, que está licenciado, é secretário de governo. Secretário de governo César Nascimento, candidato declarado dele, lidera aí com uma boa margem de folga para o Toninho Vieira, que foi o segundo colocado também na eleição de 2020. Sim. Tende com a força da máquina, e dependendo do tabuleiro político, tende a ser o próximo prefeito de Cubatão, óbvio, se a eleição fosse hoje. Olá, então vamos lá. César Nascimento, 21,1, intenção de voto de 1.060 eleitores de Cubatão. Toninho Vieira, 13,7. Dr. Paiva, que já foi candidato em uma eleição recente, 10,4. Rodrigo Alemão, filho do falecido Alemão, que já foi vereador e ele é vereador, 10,2. Cido Barbosa, 3,3. Paulo Ravanelli, 3,2. E Rodrigo de Freitas, 2,4. Vira a página, por favor.
Olhando para a administração, reprovação de Ademário de Oliveira de 56,1, aprovação 28,1. Que análise você faz? Olha, acho que talvez a principal notícia dessa rodada de pesquisas é a melhora, ainda que se mantenha reprovado, é a melhora do desempenho do prefeito Ademário, que está ajudando, inclusive, o candidato dele. Ademário já chegou a ter 80% de reprovação, veio caindo, atinge agora essa marca de 56%, mais um delta de quase 30% de melhora na avaliação do resultado. Tem mais um ano e meio de governo. Sim. Continuar nessa toada que a gente chama de curva de tendência, tem tudo para terminar o governo com uma avaliação positiva. Perfeito. Próxima página, por favor. Meio-dia, mais 29 minutos. Imaginando que um cenário mais reduzido, se a eleição para prefeito Guarujá agora fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem o povo do Guarujá, né, votaria, lembrando que são 1.060 pessoas ouvidas, por favor. Por que o desenho do Farid ali, a caricatura do Farid? Porque no cenário ampliado, o Farid lidera. Quando a gente coloca 8 possíveis candidatos, Farid lidera a intenção de voto. Quando a gente reduz, doutora Adriana, que hoje é vice do prefeito Walter Suman, passa à frente. Walter não pode ser candidato. Walter não pode ser candidato. Prenúncio de uma disputa bastante acirrada entre o ex-prefeito Farid, já foi prefeito do Guarujá, e a atual vice-prefeita, doutora Adriana. Doutora Adriana, 27,7, Farid Madi, 24,6, Edilson Dias, 5,9, Cláudio Fernando, 4,9. Lá você... Puxa, eu ia te perguntar um negócio, agora deu um branco, rapaz. Do Suman... Bom, tá, vamos lá, vamos para a próxima. Lá nós temos eleição em 2 turnos, né? Lembrar com esses números, sobretudo. Olha lá, na sua opinião, qual vereador, atenção, na sua opinião, das 1.060 pessoas ouvidas pela Badra Comunicação, qual vereador de Guarujá vem tendo melhor desempenho na Câmara? Edilson Dias, que foi citado para prefeito, 6,5, Aparecido Davi, 4,8, Rafael Vitiello, 3,8, Santiago Ângelo, 3,5 e depois Fernando Peitola, Vaguinho, Naldo Perequê, Anderson Figueira, Nego Walter, Toninho Salgado, Sorriso, Márcio Pet Shop, Vargas, Mário Lúcio, Juninho Eroso, Sérgio Santa Cruz e Cirana, que aliás foi a vereadora que propôs o aumento do número de cadeiras na Câmara. A última lembrada aí na pesquisa, por favor. Importante dizer que a Badra fez em todas as cidades a mesma pergunta. Aqui a gente está apresentando parte da pesquisa. Muitos dos atuais vereadores, sobretudo aqueles que são bem avaliados, têm ensaiado a possibilidade de serem candidatos ao Executivo no ano que vem. Por isso que a gente fez questão de testar, junto aos eleitores, aos moradores eleitores, quem que eles acham que vem atuando melhor no atual mandato parlamentar. Próxima página, pesquisa Badra Comunicação, imaginando um cenário mais reduzido, se a eleição fosse, atenção, Itanhaém, a eleição fosse para prefeito hoje, e os candidatos fossem esses. Vamos lá, vai você, por favor, Juvenal. Eleição que se anuncia como a mais dura até agora. Já na pesquisa de janeiro a gente já tinha identificado o mesmo desempenho. Uma eleição em empate técnico, os 4 candidatos. A Cris Forcel foi a segunda colocada em 2020. Agora, o que chama atenção aí, Fatioli, Tiago Cervantes, Marco Aurélio e Rodrigo Dias, até outro dia eram candidatos do mesmo grupo, né? Marco Aurélio fez o sucessor Tiago e Rodrigo Dias é vice de Tiago Cervantes hoje. Anunciou sua ida, sua troca de partido, eleição embolada. Eles estão literalmente no limite da margem de erro e empate técnico lá. 18,9 Cris Forcel, Tiago Cervantes 17,6, o atual prefeito, Marco Aurélio 16,8 e Rodrigo Dias 11,5. Rodrigo Dias, que anunciou ontem publicamente, vai ao PSB, convidado por Márcio França, ministro, e pelo deputado estadual Caio França, deverá ter até o Alckmin num eventual lançamento de candidatura. Outra página, por favor. Olhando para a administração municipal, para o desempenho da prefeitura como um todo. Vamos lá, Tiago Cervantes, vamos lá, Juvenal. O governo dele, o que a gente fez questão de citar aí, mais do que aprovo ou reprovo, na avaliação por conceito a maioria é regular, que às vezes induz a uma ausência de governo, mas com viés de aprovação, porque a soma de ótimo e bom é maior do que a soma de ruim e péssimo. Perfeito. Ótimo. Como é que é? Repita. Então, a gente sempre costuma dizer, o regular tende para onde? Tende para onde a soma for maior. Se a soma de ótimo e bom é maior do que a soma de ruim e péssimo,
é um regular com viés de aprovação. E aqui, então... Aqui, não é inferior, né? Aqui você tem, na verdade, 30%, né? Sim. Contra 32%. 32% de ótimo e bom, contra 30% de ruim e péssimo. Empate técnico também pode se considerar, não? Mas como a gente está falando em avaliação por conceito e você tem um regular preponderante, a gente diria que é com viés de aprovação. E só falando, como estou fazendo por todas as cidades, ótimo 4.1, bom 28.3, 32.5 para regular, 13.6 para ruim e para péssima avaliação, 17.6 pontos percentuais. Próxima tela, por favor. Nós vamos agora para Mongaguá. Prefeito Márcio Cabeça não pode ser candidato à reeleição. E aí esses números e esses nomes, Maurício Juvenal? Olha, mas a gente testou o cenário com o Márcio. Com o Márcio? Ele não passou do 5º lugar. Né? Tá. Então a gente testou um primeiro cenário, ele ficou em 5º lugar, ou seja, um governo que começou a desandar. E a prova... Ele apoia algum desses candidatos? Bom, os dois primeiros colocados são de oposição. O Rodrigo Casabranca, que foi segundo lugar em 2020, e o ex-prefeito Paulinho Wiazowski, que está colocando a candidatura na rua. São de oposição. São de oposição. Rafael Redó e Baianinho. Rafael Redó é secretário de esportes. É o vice. Né? E o Baianinho é da base de sustentação de cabeça lá em Mongaguá. Mas ocupam aí a 3ª e 4ª posições. Vamos lá, Rodrigo Casablanca, ou melhor, Casabranca, 17.6, Paulinho 13, Rafael Redó 12.5, Baianinho 10.6, Moura 5.9, Júlio da Imobiliária 2.5, Dr. Douglas 2.4. A próxima tela, por favor. A questão de aprovação e reprovação de Márcio Cabeça, prefeito de Mongaguá. Reprovação 62.6, 62.6, aprovação 28.3. Juvenal. Mais do que 6 em cada 10 eleitores reprovam o governo. Márcio Cabeça fez o movimento contrário a Ademário. A história do X, né, na pesquisa de opinião. Tinha uma boa aprovação ao longo de toda a trajetória. A cidade embicou para baixo, nas ruas da cidade você percebe isso. A suspensão do festão, uma festa tradicional de meio de ano, e aí o resultado na pesquisa, avaliação, onde 6 em cada 10 eleitores de Mongaguá reprovam o atual governo. O homem de confiança de Cabeça estava no cenário anterior, Dr. Douglas, é o último na pesquisa de intenção de voto. Não é o Redó? Pergunta de difícil resposta. Pergunta difícil, eu prefiro silêncio. Se não é política, o que falamos agora, meio-dia e 36, pode mudar após um almoço, né? Eu falei em homem de confiança, então... Não, é verdade, né? Vamos lá, próxima tela, por gentileza. Vamos agora para Peruíbe. Prefeito Luiz Maurício não pode ser candidato à reeleição. Esses nomes e esses números sem Luiz Maurício que não pode. Exatamente. Aí... A exemplo de Mongaguá, os 3 primeiros colocados são de oposição a Luiz Maurício. A Milena Bargera, ex-prefeita. O pai foi prefeito. Filha de Gilson, também, né? E atualmente ela é vereadora também, não? Não, nesse momento não mas surge aí em primeiro lugar. Cabo Anderson, que ficou em 3º lugar na eleição passada. Perfeito. Atrás do Emer, que foi o 2º colocado na eleição de 2020. Esse grupo, o grupo está rachado, a base de sustentação do prefeito, porque todos querem ser candidatos. Paulinho quer ser candidato, Caio quer ser candidato, vereador Rafael quer ser candidato, Felipe Colasso é o secretário de governo de Luiz Maurício. Ele não definiu ainda quem vai apoiar. Ele ainda não definiu quem vai abençoar. Tá, então, boa, abençoar é verdade, é bem o termo mesmo, né? Então, Peruíbe, Milena Bargieri, 20 pontos percentuais, Cabo Anderson, 18.8, Emer, 18, Paulinho da TV, 4.3, Caio Lima, 4.2, Janaína Correia, 3.3 e Felipe Colasso, 2.4. Próxima tela, por favor. Aprovação e... são, no caso, vereadores. Vereadores, na sua opinião, qual vereador de Peruíbe vem tendo o melhor desempenho na Câmara? Tamer Júnior, 13.3, Paulinho da TV 8.2, Socorro 7.6, Adilson da Van 4.1, Biga Silva 3.7, na sequência, Gabriel dos Reis, Tony Matos, Sérgio Teté, Ingra Menezes, Rafael, Fábio Mariano, Oliveira, Rodrigo Silva, Martins Colares e Pedrinho Delara. O que você avalia? Tamer Júnior é outro postulante, possível postulante à prefeitura, e é outro dos vereadores que, desde o início dessas rodadas de pesquisa Badra, sempre aparece como parlamentar melhor avaliado em Peruíbe.
Perfeito. Já foi candidato a prefeito? Não foi, ainda não foi candidato. Tá. Próxima tela, por favor. Nós estamos apresentando a você que nos vê, meio-dia, 38 minutos, a pesquisa Badra Comunicação, através de Maurício Juvenal, analista de dados, ouvindo 1.060 pessoas entre os dias 31, 1, 2 e 3, por 4 dias. Até o dia 4. Até o dia 4, nas 9 cidades do litoral. A pesquisa completa, como as pessoas podem acessar? Entrar lá nas nossas redes sociais, @Badra Comunicacão. Tem lá o material completo, ou entrar em contato com a gente detalha. Portanto, Badra Comunicacão, números completos. Todos os nomes citados estão lá no site. E algumas outras perguntas que a gente não teve chance de apresentar aqui, não tem chance por conta do tempo. E que aí a gente faz um mergulho no sentimento do eleitor. Pois não. Vamos lá então. Agora vamos à Praia Grande. A eleição para prefeito fosse hoje. Raquel Kine pode ser candidata. Pode ser candidata. Então, esses são os números com Mourão, Kine, Danilo. Por favor, Maurício Juvenal. Esse é um cenário que a gente fez questão. A gente testou 3 cenários em Praia Grande. E nesse a gente colocou a possibilidade de um ex-prefeito, o atual prefeito, e o segundo colocado na eleição passada. É improvável uma disputa entre Mourão e Raquel. Eu vou te perguntar. Criador e criatura, dificilmente a gente vai ter essa disputa lá. Agora, o número representa bem que se Mourão liderar esse processo, for o cabeça de chapa no lugar de Raquel, terá um caminho livre, uma eleição tranquila na disputa com Danilo Morgado. Já se for Raquel, a chance da manutenção do legado do território, mais uma vez vai passar pelo aperto de 2020, Sim. quando a eleição foi definida lá por 5.000 votos de diferença. Agora, uma pergunta para você que conhece bastidores de política. Nesse caso, é uma possibilidade, uma probabilidade de Mourão sai de cena e apoia Raquel Kine, ou não dá para se fazer essa afirmação? A Raquel vem fazendo um governo de recuperação, ela vem muito bem avaliada. Mas a relação entre ambos, dizem os bastidores, já foi muito melhor. E aí, se as entregas combinadas não estiverem acontecendo, certamente Mourão colocará sua candidatura e aí Raquel não vai para uma disputa com o padrinho. Ela tem mais o viés técnico do que político, não deve bancar uma disputa como essa. Números de Praia Grande, então: Alberto Mourão, 28,5%, Raquel Kine, atual prefeita, 28,2%, Danilo Morgado, já candidato na última eleição, 21,4% e Lissandro, 1,2%. Vira a página, por favor. A questão de aprovação e reprovação de Raquel Kine. Reprovação 21,6%, aprovação 61,7%. Nem com esses números ela não... De repente, lógico, você não é vidente nem determina o que ela vai fazer. Pô, eu estou bem aprovada, eu vou ser candidata, não? Vai depender de muitas reuniões ali no canto do forte. Muitos almoços à beira-mar. Não, cobertura. Tem uma cobertura lá onde as reuniões acontecem. Então, com esse nível de aprovação... Certamente muitas conversas ainda vão acontecer, mas peitar não vai. O que a gente chama atenção, parece até pegação de pé, mas não é. Conurbado, né, ali a divisa entre Mongaguá e Praia Grande, como é que pode a prefeita de Praia Grande 62% de aprovação, prefeito de Mongaguá 62% de reprovação? A gente precisa ter uma região metropolitana mais equilibrada e que as cidades consigam conviver com um pouco mais de igualdade. Concordo em 300.000% com você. Próxima página, por favor. Nós vamos a Santos. Se a eleição fosse hoje, lembrando que se fosse hoje, no cenário 1, vamos lá, você. Santos é sempre um desafio também comentar, né? A gente testou alguns cenários. E por que não aparece o Rogério Santos? Porque Rogério, a exemplo do cenário que a gente tem em Praia Grande, a gente testou um cenário... Por isso que eu dei uma engasgada aqui. Então, com o Paulo Alexandre contra a Rosana Vale, como a gente tem um cenário de Rosana Vale contra Rogério Santos isoladamente, aliás, a gente tem as duas telas aqui, e a gente também testou o cenário onde os 3 nomes aparecem. Vai ver, meu Deus. O que fica muito claro é que se Paulo Alexandre decidir voltar e ser candidato aqui, o que a princípio não parece o desejo dele, ele gostaria de ver Rogério Santos eleito, ele terá uma eleição tranquila, mesmo com a força de Rosana Vale. Entra um pouco em risco esse legado de 6 anos de boa avaliação, numa disputa entre Rogério e Rosana. Perfeito. Eu acredito numa disputa de segundo turno, e aí em segundo turno tudo pode acontecer. Então vamos lá, atenção. Não, volta no anterior que eu preciso falar os números, pode voltar, vamos lá. Paulo Alexandre Barbosa, 38,7%, Rosana Vale, 21,1%,
Thelma de Souza, 9,9. Ivan Sartori, 5 pontos percentuais. E Débora Camilo, 3,1. Agora sim, por favor, a segunda tela. Vamos lá, então. Aí com Rogério Santos agora, por favor. Aí a Rosana Vale, né? Uma diferença entre ela e o Paulo de quase 20%. Nesse caso aqui, uma disputa de quase 11% de diferença. Rogério, com a máquina na mão, tende a levar uma eleição para o segundo turno, uma disputa acirrada com Rosana Vale. Agora, o cenário hoje é esse: é manutenção do território pelo Paulo ou uma disputa arriscada de segundo turno entre Rosana e Rogério. Rosana Vale com este cenário, 31,8, Rogério Santos, 18,4, Thelma de Souza, 10,5, Ivan Sartori, 6 pontos, Débora Camilo, 4,1. Eu, como sempre falo, brincando, mas é verdade, eu sou pago para perguntar. Então vou perguntar a você. Esse número aqui, ou esses números aqui, indicam que, se nada se alterar, lógico, pode se alterar, a política você conhece muito melhor do que eu, mas se for mantido assim, nesses números, Paulo Alexandre vai ser candidato a prefeito de Santos. Eu acho que ele não colocaria em risco um legado que foi construído. Vejamos que o resultado da eleição para deputado foi uma prévia do que pode ser 2024. Sim. Em Santos, Paulo Alexandre teve mais votos que Rosana Vale, mas numa diferença muito pequena. Perfeito. Muito pequena. Então, uma disputa de Rosana contra Rogério Santos, que é bem avaliado enquanto prefeito, Perfeito. mas que não consegue transformar aprovação em intenção de voto, pode colocar em risco um legado de 2 mandatos construído por Paulo. Sim. E aí acho que não interessa a cidade. Foram 80% de aprovação. Mas tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Próxima página, por favor. Olhando para a administração, reprovação de Rogério Santos de 33,7, aprovação 50,5. Uma aprovação muito significativa. O nível de reprovação, comparando com a pesquisa de janeiro, se mantém igual. O número de indecisos cresceu e Rogério perdeu um pouco de aprovação, mas continua sendo ainda aprovado por mais da metade do morador eleitor de Santos. Próxima página, por favor. É São Vicente agora. Se a eleição fosse hoje, lembrando que Caio Amado pode concorrer à reeleição. Nossa, e de todos que mostramos, se eu não estiver muito xarope das ideias, é o candidato que tem a maior aceitação das intenções de voto do litoral, é isso? Exatamente. Tá. Resultado, vai ficar bravo comigo, mas também quem? Não estou... Ele? Resultado de uma articulação política, muito mais do que administrativa. Ele trouxe a família França para dentro do governo e tem 3 secretários ligados a Solange Freitas. Ou seja, para eu ganhar a eleição, se juntaram. Eu tiro os adversários do caminho e tenho vida fácil. É como no futebol, né? Vou jogar com o regulamento embaixo do braço, fazendo os movimentos que me interessam. Alguma ilegalidade nisso? Nenhuma. Faz parte. Do processo democrático? Não sei. Também passo. Vamos lá, Caio Amado, 45, não, volta, por favor. Caio Amado, 45,5, Solange Freitas, 17,2, Igor Ferreira, 6 pontos, Pedro Gouveia, 4,2, Wilson Cardoso, 0,8, Marcelo Rocha, 0,5. Agora virem, por favor, aprovação e reprovação. Reprovação 22,4, aprovação 60,7, sem novidades. Sem novidade. Fez um movimento muito parecido com o Ademar em Cubatão. O Caio começou bem, depois mergulhou e volta a ser muito bem avaliado. São 6 em cada 10 eleitores da cidade aprovando a sua gestão. Próxima página, por favor. Baixada Santista agora. A Baixada conta com 4 representantes na Câmara Federal, 4 deputados federais eleitos pela região. Na sua opinião, pelo que você acompanha ou ouve falar, qual deles vem tendo melhor desempenho em seu mandato? Maurício Juvenal. Bom, aí é a soma, então a gente ouviu 9.540 eleitores da Baixada Santista. Verdade. A soma das 9 cidades. E Paulo Alexandre ali na casa decimal, liderando como melhor deputado, como melhor parlamentar, como melhor deputado federal em Brasília, representando a Baixada Santista. Ele tem 21,1%, Alberto Mourão 21 redondos, Rosana Vale 19,7%, delegado da Cunha 11,3%. Não sei, quero a tua avaliação. Esses números de Paulo, Mourão e Rosana indica que, independente dos números que cada um obteve, que estamos bem representados em Brasília ou não necessariamente? Eu respondo pela pesquisa sim, e até pela qualidade parlamentar. Sim. Sim. 2 ex-prefeitos, uma deputada em segundo mandato,
com um nível de qualidade muito acentuado. Tem um detalhe aí que a pesquisa não mostra só o quadro de tabulação. É impressionante, quando a gente entrevistou os 1.060 eleitores de Praia Grande, quase 700 falaram que o melhor deputado é Mourão. Ele, de fato, lidera em Praia Grande. Ele tem uma condição em Praia Grande que é quase imbatível. Sim. Próxima página, por favor. Nós vamos agora, ainda na Baixada Santista, Assembleia. Temos 5 deputados estaduais, avaliação dos 9.540 eleitores. 9.540 eleitores. Por favor, a leitura dos números. Bom, Caio França já era um pouco de se esperar, está no 3º mandato como deputado estadual, tem uma atuação forte, né, com projetos de lei, às vezes até polêmicos, como a questão do cannabis e tal, muito bem avaliado aí, um cenário não de empate técnico, mas com uma larga diferença em relação a Solange Freitas, que muito bem avaliada para quem está aí no seu primeiro semestre de deputado estadual. Caio França, 23,8, Solange Freitas, 17,9, Tenente Coimbra, 8,3, Paulo Correa Júnior, 7,8 e Paulo Mansur, 6,6. A avaliação das pessoas ouvidas nos 9 municípios da Baixada. Pode virar a página, por favor. Na sua opinião, o presidente Lula vai fazer um governo melhor ou pior que do ex-presidente Jair Bolsonaro? Essa pergunta, os funcionários devem ter ouvido graça e mais graça, porque o país é dividido, né? Fatioli, só por conta da polêmica, às vezes vale a pena polemizar, peço licença para quem nos assiste, o deputado do Giroflex apareceu em último na intenção de voto ali na avaliação, né? Precisamos tomar cuidado, porque o eleitor é cada vez mais exigente. Opa, né? Cada com vez mais certeza. Exigente. A pergunta aqui não é uma avaliação de governo, mas o sentimento do eleitor da Baixada Santista, se o governo Lula será melhor que o do seu antecessor, uma pequena diferença, muito pequena, em empate técnico, demonstrando que o clima de polarização política, lamentavelmente, ainda permanece. O brasileiro é, por natureza, otimista. A gente esperava que, independente de quem estivesse no governo, o sentimento fosse de que nós tivéssemos um governo melhor. Não é isso que a pesquisa acaba revelando. Revela ainda um país com o eleitorado bastante dividido. Olha, nem melhor nem pior, 22,2, pior 32,8, melhor 37,9. Maurício Juvenal, outros números, outros nomes, outras opiniões, as pessoas podem ter em Badra Comunicacão, né, sem o cedilha, correto? Nós estamos lá à disposição, o caderno traz muita informação. Rapidinho, eu vou te dizer, por exemplo, a gente consegue pegar, no caso de Santos, Rogério Santos bem aprovado. O quanto disso vira intenção de voto para ele mesmo, quanto vira para a Rosana. Isso tem lá no material completo. Isso nós temos no material completo, estamos lá à disposição. Tá, você sabe que ia falar ansiosidade, imagina, a ansiedade afeta 101% de brasileiros. Todos eles citados aqui, agora já querem acessar. Já temos esse material completo? No portal da Badra já está lá totalmente à disposição e a partir de amanhã no portal BS9, que é o portal parceiro da Badra Comunicação. Olha, www.badracomunicacão.com.br, os números para... Aí vai a gosto do freguês, alegria de alguns e desespero de outros, ou barra tristeza. Aí a verdade é que a eleição 2024, a gente que está no meio jornalístico sabe disso, já teve início. Né? Está todo mundo se mexendo, a mudança do Rodrigo Dias para o PSB em Itanhaém é uma prova disso, e é hora do eleitor, de quem nos assiste, ficar atento a essas movimentações. Para finalizar, sabe que no outro dia uma senhora falou, nossa, você parece ansioso. Eu falei, eu? A senhora está maluca. Quando é a próxima pesquisa? Daqui 3 meses, daqui 90 dias. Agora, a cada 90 dias, a gente vai fazendo a medição e aí, a partir de julho do ano que vem, mensalmente. Muito obrigado e, independente da nossa amizade, do respeito que eu tenho por você, você fala fácil, um assunto que, de repente, poderia ser chato ou muito prolixo, você traduz, é sensacional, todo mundo entende. Muito obrigado. Gratidão imensa a você e a Band nessa parceria que eu acho que tem sido saudável, sobretudo para levar informação de qualidade. Em nome do Marcos Bianchi, nosso diretor-geral, muito obrigado por confiar com a Band, ou na Band. Obrigado, hein?